Vamos ler o texto primeiro, aí eu falo. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Conto com a sua intercessão, certo, meu irmão? Preciso deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, este púlpito não é lugar de indireta, e esse púlpito não é lugar em que nós escolhemos o texto para falar a respeito da realidade de alguma pessoa que congrega aqui ou algo do tipo, certo? Por que eu preciso falar isso? Porque provavelmente algo do que eu vou falar aqui vai casar, e eu sei porque eu estou num ambiente de aconselhamento pastoral. Você vai falar assim: ah, nossa, divórcio? Não, você vai entender, o texto é muito mais profundo do que o divórcio em si. Mas muita coisa do que a gente vai tratar aqui hoje bate direto na realidade de muitas pessoas aqui da igreja. Então, preciso que todos entendam. Essa é uma série de sermões. Esse texto caiu para mim, não vou fugir. A palavra de Deus precisa ser pregada. E glória a Deus que o Senhor nos oportunizou de a gente escutar a sua voz essa manhã. E as pessoas que vão escutar depois também, porque acredite, eu vou incentivar que as pessoas escutem esse sermão depois, porque pontualmente é muito importante a gente falar sobre aquilo que Jesus está falando aqui no seu sermão. Recapitulando um pouco aqui, gente. A gente está falando sobre uma série de Sermão da Montanha, uma série em que Jesus está abordando assuntos muito importantes, de extrema relevância, com os seus discípulos. Não só os seus discípulos ali, os 12, mas tem muitas pessoas ali ao seu redor, escutando atentamente aquilo que ele está falando aqui. Então, se você vem acompanhando, ou se você já leu esse texto em algum outro momento, ou se você nesse momento olhar na sua Bíblia, o texto que antecede esses versículos vai falar primeiro sobre a superioridade que nós temos que ter com relação à lei, aos fariseus, que a régua, Jesus está falando aqui, a régua para vocês aqui é muito mais alta, a profundidade do ensino, do entendimento que eu espero dos discípulos no reino de Deus é diferente do que essa superficialidade legalista que os fariseus e os doutores da lei estão pregando naquela época dele, e a gente sabe que ainda hoje é assim, né? Em seguida ele vai abordar sobre a questão da ira. Na maioria das Bíblias vai falar sobre o assassinato, né, e tudo mais, porque ele vai sempre tratar nessa divisão padrão, que ele pega uma interpretação da lei ou a interpretação de alguma tradição dos doutores da lei, há uns anos atrás eu ia dizer que estão conspirando contra o sermão. Ele vai pegar essa interpretação, ele pega a interpretação e fala assim: ó, isso aqui é o que estão dizendo, mas eu digo isso aqui. E aí ele aponta o problema daquela interpretação, traz uma profundidade maior, e aí em seguida ele traz a solução, ele traz como é que nós devemos reagir diante dessa situação. E ele faz isso com a ira, mostrando que o assassinato em último caso, o assassinato é o ápice de uma ira que foi sendo cultivada, que foi sendo trabalhada e que não foi sendo tratada, que foi sendo ignorada por muitas vezes. Pouca coisa, como eu falando com Israel, é pouca coisa, um pouquinho aqui, outra acolá, e aí essa ira vai sendo cultivada a ponto de chegarmos a eventos que são disruptivos, a eventos que são traumáticos para a nossa vida. Da mesma forma, ele aponta também para o adultério. Quando ele fala do adultério, ele vai falar que a raiz não está no ato sexual em si, mas ele traz lá para antes, no desejo que há no coração do homem, na natureza pecaminosa do homem, que desejar o mal. Então ele vai lá na profundidade que aquelas pessoas não conseguiam enxergar, e dessa forma ele coloca praticamente todo mundo no mesmo patamar, dizendo: ó, na verdade, o que vocês estão falando aí é que alguns são adúlteros, merecem morrer, merecem ser punidos, mas a verdade que eu trago a vocês é que vocês também são adúlteros. Talvez você não tenha traído a sua esposa concluindo o ato, mas no seu coração por muitas vezes você desejou, no seu coração por muitas vezes você adulterou a vontade de Deus
para a sua vida. Então é essa a pegada que Jesus vem tratando aqui no Sermão do Monte, certo? E aí ele chega aqui nesses 2 versículos e você vai notar que a estrutura parece igual, mas muda um pouco. Por quê? Agora ele aponta uma interpretação da lei, diz qual é o problema disso no 2º versículo, mas ele não traz uma solução. E aí logo a gente vai ter que fazer o quê? Procurar no contexto essa solução. E aí eu acredito que essa solução ela está nos versículos anteriores. Porque se você tira a ira cultivada, se você tira, que assassina relacionamentos, que assassina relações, se você tira o desejo maligno e corrupto do coração de adulterar, que destrói relacionamentos, a razão para se separar? A razão para divorciar? Não. Então, basicamente, Jesus está falando que o problema é resolvido com essas outras coisas que ele apontou anteriormente, certo? Então, breve resumo. Eu acho que vocês conhecem uma história, já vi muito contado isso nos púlpitos das igrejas, que é aquela história eu não lembro exatamente, certo? Vou falar assim por cima daquilo que eu lembro. Que tem um jardim do cara, assim, do lado, do vizinho, e o cara todo dia vai olhar na janela, eu acho que é o jardim, vai olhar na janela, e aí o jardim tá feio, tá com a cor esquisita e tudo mais, e ele vai olhar e reclama, diz e tal, aquela coisa. Só que um dia, alguém vai lá, eu acho que ele contrata alguém para limpar a casa dele, limpa a janela, e então ele vai olhar e vê que o jardim tá bonito, só que, é a minha versão, certo, gente? E vê que o jardim está bonito, e na verdade não era que o jardim estava mais bonito naquele dia, mas é porque limparam a janela dele. O problema não estava no jardim, o problema estava na janela dele. Então basicamente o texto trata sobre isso, sobre aquele que, no texto aqui, o que é apontado? Parece que Jesus está citando a lei que é descrita lá em Deuteronômio. Só que se ele está citando essa lei, ele está citando uma interpretação errada da lei. Porque se você voltar depois lá em Deuteronômio para ler acerca dessa lei em relação ao divórcio, essa lei é basicamente para a proteção da mulher. Porque se o marido despede ela, se o marido se divorcia dela, ela vai ficar jogada ao léu. Ou ela vai para a casa de um familiar e vai ficar com aquele estigma de alguém que foi separado e tudo mais. Ou a sociedade vai ficar olhando para ela e ficar dizendo que ela foi adúltera, ou que ela fez alguma coisa muito ruim para o marido dela deixar, porque essa era a realidade cultural da época, certo? Então, essa lei era para proteger a mulher. Só que o que é que acontece na realidade de interpretação que Jesus está citando aqui? O que ele está citando é a interpretação do seu tempo. E nessa interpretação, as pessoas quase que saíam... Sabe aquele ladrão que vai te assaltar e fala assim... não leve meu documento não. Aí o cara pega e fala assim, não, tá, o documento fica aí. Aí você fala assim, ó, que ladrão bom, me roubou, mas deixou o documento. Entendeu? Pronto, é tipo isso. É aquele político corrupto que fala assim, rouba, mas faz. É tipo isso, certo? Então, o político, o ladrão, vai sair com uma imagem tipo assim, eu sou um cara ruim, mas eu faço coisas boas, e o resto é ignorado. É isso que Jesus está apontando aqui. Por quê? Porque os homens... naquela época tinham algumas interpretações em relação a essa lei, uma mais conservadora e outra mais liberal, que era, em uma escola, admitia-se a separação, o divórcio, a carta de divórcio, apenas com a imoralidade sexual, apenas o adultério. Já em uma outra escola, que, claro, era mais popular, era a que a maioria das pessoas seguiam, qualquer motivo era motivo para se separar. Se a mulher, pasmem, se a mulher queimou o arroz, era motivo para se separar. Se ele olhou para uma mulher mais nova e ficou insatisfeito com aquele que tinha em casa, é motivo para se separar. Então o que é que ele fazia? Ele dava a carta de divórcio e perante a sociedade, ele era um bom moço, porque ele estava fazendo aquilo que a lei mandava ele fazer. Então, veja aí que o propósito da lei, se ao ser dada pelo Senhor, era proteger a mulher, agora o homem está usando essa lei para proteger a si mesmo. Olha o que Jesus está acusando aqui, certo? Então Jesus fala, olha, foi dito isso, aquele que se divorciar da sua mulher, deverá lhe dar uma certidão, uma carta de divórcio, para proteger essa mulher. No entanto, eu digo, com autoridade Jesus fala, eu digo,
que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Aqui o negócio fica mais pesado, né? Porque se de um lado a gente está falando assim, como assim? Se a mulher está sendo a pessoa atingida aqui, está sendo a vítima da situação, é ela que está levando a lapada maior? Mas não é bem assim. Repare aqui, ó, vai variar talvez em alguma versão, mas a gente vai chegar no mesmo propósito aqui. No primeiro versículo, quando Jesus fala em relação a quem a lei está se direcionando, ele fala o quê? Aquele que se divorciar da sua mulher. Na segunda parte do texto, no versículo 32 já, quando Jesus vai falar a sua interpretação, aquilo que ele está falando que é o correto, ele vai se referir a quem? Aquele que se divorciar. O foco do texto aqui que Jesus está se dirigindo é a quem? Ao homem. É aquele que está tomando a iniciativa com uma intenção ruim de romper essa relação, de romper essa aliança. Está banalizando. E a gente pensa, né, o casamento está banalizado hoje. Não, naquela época o negócio já era desse naipe. Então, o que Jesus está colocando aqui, você não pode pegar a última parte do texto como uma consequência que Jesus fala assim, ó, você está colocando a mulher nessa situação, que ela pode se tornar uma adúltera, por causa de você. Jesus está apontando para o homem, não é para a mulher aqui. E aí, por que a gente tem que ter cuidado nesse texto aqui? Porque esse versículo muitas vezes é usado para massacrar, e aí sejamos sérios e realistas, para massacrar as mulheres na maioria dos casamentos, história afora aí, que não pode sair de jeito nenhum, o cara pode fazer o que for com ela, ela não pode romper de forma alguma. Então ela vai morrer ali, e para ser mais específico, inclusive na nossa tradição reformada há quem interprete dessa forma, se pá a maioria. Então a gente precisa ter cuidado nessa interpretação. Então Jesus aponta, você precisa entender, lembre bem disso, certo? Já a gente vai voltar para esse ponto. É o homem aqui que é o foco de Jesus, é o homem que está distorcendo a lei para o seu bel prazer. Ele tem uma intenção no seu coração, ele tem um propósito maligno no seu coração, e ele está usando a lei como desculpa para cumprir esse seu propósito corrupto, certo? Então Jesus fala o que foi dito, Jesus fala a quem ele está se referindo, ele fala a respeito dessa carta de divórcio. Se a gente for trazer essa questão aqui da carta de divórcio para o nosso tempo, gente, basicamente aqui, esse é o tipo do cara que trai a esposa e diz, mas a gente já estava separado do papel. Deu para entender? Porque ele está fazendo tudo direitinho conforme a lei, mas no coração dele a intenção é totalmente diferente. É o tipo de sujeito que vive dizendo, eu faço tudo certo, com zelo, com carinho, e por isso se sente no direito de destratar os outros, reclamar, viver num lugar de superioridade, achando que o bom desempenho justifica o maltrato. Não, é porque eu ando tudo ali, é aquele moralista, eu faço tudo certinho. Então se eu faço tudo certinho, eu posso julgar o meu próximo como se eu fosse superior a ele. Jesus faz o que aqui? Coloca todo mundo no mesmo patamar, gente. Coloca todo mundo no mesmo lugar e fala assim, todo mundo é pecador. Esse reino aqui não é o reino que vocês estão vendo aí no humano, não. Não é o reino que vocês estão esperando, não. Aqui é o reino de Deus. São boas novas que estão chegando aqui. Lembra que ele começa o sermão falando o quê? As boas novas são para os renegados, os oprimidos. E é esse tipo de gente que Jesus está trazendo para a mesa, está cuidando, está tratando e acusando aqueles que estão oprimindo eles. Certo? No segundo versículo ele faz essa questão, esse contraponto, aponta toda essa questão, fala que ele joga essa evidência, né, principal no propósito da lei, em seguida mostra que os homens estão falhando nessa situação. Por que eu falei isso tudo aqui, gente? Certo? Essas observações tudo aqui. Então um cronômetro aqui ligado todo o tempo, hoje eu acho que eu consigo ignorar. O título desse sermão gira em torno disso daqui, que deixa eu relembrar, né? Quando a lei vira desculpa. Porque é isso que aquelas pessoas estavam fazendo,
E como não é novidade, né? A Bíblia, tão atual como ela é isso que nós fazemos muitas vezes nos nossos dias. Usamos a lei de Deus como desculpa. Usamos a lei de Deus para embasar os nossos achismos, os nossos preconceitos, a forma que a gente vê as coisas, que a Bíblia não regrou nada sobre isso e a gente se vê no direito disso. Mas por que você está falando esse tipo de coisa numa igreja que é cheia de jovem, tatuado, gente totalmente diferente? Gente, é incrível, mas o legalismo ele não tem posição política, o legalismo ele não é liberal e não é conservador, não. O legalismo é algo que Jesus enfrentou nos seus dias. Se teve uma coisa que Jesus enfrentou muito, foi o legalismo dos fariseus. Então, sim, no nosso meio, nas nossas vidas, e eu estou falando no nosso meio porque eu me incluo nisso, nós podemos sim identificar problemas muito parecidos com esse. O problema do texto é que o coração, no coração dele, ele já decidiu pecar. No coração desse homem, ele já decidiu pecar. Todas as atitudes dele que vem depois só camuflam isso, só estão colaborando com esse desejo de pecar. Então o problema do texto aqui, que a gente encontra, se a gente for apontar um problema geral desse texto, é que ele decidiu pecar, mas ele quer pecar parecendo justo. Esse é o problema. Ele quer pecar, mas ele quer continuar com a aparência de alguém que é bonzinho, que pousa de bom moço. Então, essa pessoa, ela não lida bem com os seus desejos, como apontou os textos anteriores. Ela não lida bem com a sua ira, com o seu egoísmo, e usa a lei como desculpa para abandonar sem assumir a sua própria culpa. É isso que acontece aqui. Primeiro, ela quer parecer justo, mesmo quando está errado. A pessoa não quer ser vista como pecador. Não é muito difícil encontrar não, né? Eu não quero ser visto como pecador. Vamos falar a sinceridade? Eu não quero ser visto como pecador. Quando eu peco, a primeira dificuldade que eu tenho é confessar o meu pecado. Quando eu brigo com a minha esposa dentro de casa, a coisa mais difícil do mundo é olhar para ela e pedir perdão. Porque a primeira coisa que eu penso é, eu estou certo. Não é isso? Só que a gente está errado, né? Sempre está, né, Matley? Sempre estamos errados. Então nós queremos manter essa imagem de integridade. E esse desejo por manter essa pose de bom moço só prejudica mais o nosso arrependimento. Só prejudica mais que a gente chegue nesse lugar de mudança, de transformação. Então essa pessoa, ela entrega o papel, diz, está tudo do jeito certo, segue o processo religioso, mas só está tentando mascarar a sua decisão, que já estava tomada, lá dentro do seu coração, no seu íntimo. Ela quer limpar as mãos, mas o coração já está sujo há muito tempo. Não quer lidar com a verdade, quer parecer certo. É bem diferente. Lidar com a verdade é diferente de parecer ser certo, né? Segunda coisa que eu falei, né? Não lida com os desejos do seu coração. Isso tem uma coisa que a gente tem uma dificuldade também, né? De lidar com os desejos do nosso coração. A gente não lida bem com os desejos do coração do próximo, quem dirá com os nossos. E se tem uma coisa que a gente sabe é que o nosso coração é enganoso, é corrompido. Os caminhos do nosso coração só nos levam à perdição. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, eu senti no meu coração de fazer isso. Pense numa frase perigosa essa. Porque é do nosso coração que surgem esses desejos corrompidos. Antes do divórcio, houve um desejo mal resolvido. Lembra que a gente falou isso nos sermões passados? Talvez um encantamento para outra pessoa, talvez um ideal de vida nova, mais livre, mais prazerosa. O problema é que esse desejo não foi confrontado com arrependimento e verdade. Ele foi alimentado daquela forma que a gente sabe muito bem fazer, silenciosamente. No escurinho do cinema, no apagar das luzes, onde ninguém está vendo, esses desejos são alimentados nos nossos corações, dia após dia. Quando a gente se ira contra o nosso irmão e a gente prefere deixar para lá, dizer que é pouca coisa, dizer que não tem nada a ver, e a gente vai cultivando aquela ira. E o irmão agiu da mesma forma e a gente não falou, o irmão agiu da mesma forma e a gente não falou,
falta sinceridade, falta verdade. E quando há a ausência dessas coisas, a sobra de quê? De falsidade, a sobra de superficialidade nas relações. E isso só chega em quê? No assassinato dos nossos relacionamentos. E aí chega um momento em que você fala assim: ah, eu não suporto mais aquele irmão. Espera aí, meu irmão. Você não suportou, você não deixou de suportar ele do dia para a noite. Isso foi sendo cultivado. Não adianta a gente apontar os grandes problemas da nossa sociedade se a gente não se resolver aqui, entre nós. Não adianta. No nosso coração e com o nosso próximo. Mandato relacional, né? A gente tem que aprender a lidar com nós mesmos. Parar de ver muita frase de TikTok, de Instagram da vida, que acaricia o nosso ego, e começar a ver quem é o nosso ego de verdade, quem é o nosso eu de verdade. Esse é o primeiro passo para que a gente seja transformado. Então a carta do divórcio, ela vem depois desse desejo. O abandono, ele começa no coração. Essa pessoa também não lida com a ira, com a frustração ou com a dureza do seu coração. Às vezes não é outro alguém, é a própria insatisfação. A ira acumulada, a amargura com o cônjuge, os anos de mágoa não resolvidas, tudo isso cria uma disposição interior para desistir. Ou não é isso que a gente faz? A gente vai, ao invés de cultivar boas coisas, chega um momento da nossa vida, aos casados de muito tempo, né? Aos casados de muito tempo, você não. Dá um ano já, né? Tem uma caminhada. Com o passar do tempo, é cada vez mais desafiador o quê? Eu tenho uma dificuldade com aquilo que muitos pastores às vezes pregam, de falar assim: você tem que trazer novidades para a sua relação. Meu irmão, você viver só de novidade, você está lascado. Não tem outro rumo não. O que você precisa aprender é a cultivar as coisas ordinárias da vida. A rotina precisa ser interessante. Só que quando você para de achar interessante a rotina, vai parando de ter assunto, vai parando de ser interessante as coisas que o teu cônjuge gosta. E aí você só quer fazer as coisas que você gosta de fazer. O filme de romance, né, amor? Não quer mais assistir. É só o filme de ação. E assim vai, e continua-se. Isso vai minando a relação. E aos solteiros, vocês não estão de fora não, certo? Isso cabe para todo tipo de relação. Também é assim com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nada morre do dia para a noite. É a gente que não está sabendo lidar com isso. Então tudo cria uma indisposição para que chegue a esse lugar. E ao invés de buscar restauração, perdão, reconciliação, a pessoa escolhe uma saída aparentemente limpa. A carta. Essa bendita carta. Que parece o quê? É errado dar uma carta? Não. Eu posso olhar para o irmão e falar assim: esse irmão é muito tóxico. Eu não consigo lidar mais com ele. Meu irmão. Se Jesus falasse dessa mesma forma com todos nós, estava todo mundo bem quentinho, não era? No fogo do inferno. Então, a carta é essa saída limpa perante a sociedade, perante os irmãos, perante a comunidade visível, mas não perante Deus. Deus vê todas as coisas. Deus consegue sondar os nossos corações. E por dentro, esse coração continua ferido, continua sujo, continua amargurado e continua a multiplicar esses sentimentos, essas feridas e esses traumas na vida de outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você encosta, a pessoa já está cuspindo fogo? Tem que lidar com o próprio coração, certo? E você tem que suportar essa pessoa. Senão é um sinal de que você também está precisando lidar com o seu próprio coração. Nós todos sempre estamos precisando, né? E uma última fatia, e um último pedaço desse problema que a gente identifica, que a gente atualiza para as nossas vidas, né? Esse homem, essa pessoa, esse ser humano, esse legalista, ele procura uma desculpa para justificar aquilo que ele já decidiu. Ele já está obstinado a fazer aquilo. Nada vai mudar a cabeça dele, a não ser Deus em sua misericórdia. Mas você pode quebrar a cabeça com ele, ele não vai mudar. Não vai mudar. Por quê?
que ele já achou a desculpa certa, o plano perfeito. A carta, não vou ser julgado, a mulher não vai sofrer e tal, entre aspas, né? Não vai sofrer. Então a pessoa já quer sair, já decidiu largar, já cansou, só está procurando um jeito de sair bem na fita. O problema não é legal, é espiritual. Ela não está buscando justiça, está buscando cobertura. E o trágico é que ao fazer isso, destrói alguém ao seu lado. Alguém que talvez nem entenda o que aconteceu. Isso parece tão real, né? Com certeza você já tem um amigo que se separou de uma relação, nem que seja de um namoro. Eu sei que é diferente o casamento do namoro, certo? Mas qualquer relação de amizade, alguém que tinha uma amizade há muito tempo e alguém, um dos dois resolveram sair e a outra pessoa ficou ferida, não é do dia para a noite. Mesmo aquelas pessoas que, você já viu aquelas pessoas que terminam o casamento hoje, no outro dia tá postando assim, solteira, tem umas frases que usam, né? Solteira sim, sozinha nunca, umas paradas assim, né? E aí todo dia já está na festa e demonstrando que está à disposição. Mesmo essas pessoas estão sofrendo. E talvez essa seja uma forma dela externar isso. Concordo? Não é isso o ponto. Mas isso revela muito daquilo que está no seu coração. Então as nossas atitudes não afetam só a gente. Não afetam só a gente. Afeta o nosso próximo. E nesse caso específico, o nosso próximo é a pessoa que a gente prometeu amar para a vida toda. Que a gente prometeu diante de Deus que só a morte nos separaria, certo? E foi a gente que matou. Separou, mas foi a gente que matou. Mas o que é que Deus faz diante disso tudo aí, gente? Deixa eu beber uma água aqui. A gente falou de problema aqui, né? Só sapatada na nossa cara e tal. Mas é quando essa desculpa que a gente levanta, que a gente está usando para nos mascarar, é quando essa desculpa cai que a graça começa. É exatamente nesse ponto. Quando essas máscaras caem, quando a gente decide falar assim, ó, eu desisto. Aí a gente se torna aquele doente, que o reino dos céus é para esse. Aquele perdido, que precisa ser encontrado. Aquele alvo de arrependimento. Jesus não encerra esse trecho sem uma solução, como eu falei, sem uma solução prática, mas ele aponta isso nos versículos anteriores, né? Ele mostra esse caminho. A resposta é a dureza do coração, a busca por desculpa, está justamente no que ele vinha ensinando antes, a graça que revela e transforma o interior. A graça não é um jeitinho para encobrir os nossos erros, mas o poder de Deus para encarar essa verdade, romper com o pecado e seguir com Ele, mesmo quando o caminho é difícil. Ninguém está falando aqui que a coisa é fácil. Ninguém está. Se tem uma coisa que a gente prega aqui, não é fácil isso coisa. Não é. Se é fácil demais, desconfie. Então eu queria falar 3 exemplos, 3 pontos práticos aqui, em como essa graça de Deus nos atinge quando essas máscaras caem, quando essas desculpas caem, quando a gente decide não ser mais especialista em dar desculpa. Não é porque isso, não é porque aquilo, não é porque ele fez isso, não é porque ela fez aquilo. Não. Deus quer tratar com você antes de tratar com ela. É o primeiro ponto. A graça, ela nos leva a tratar o mal onde ele começa, no coração. Antes do divórcio, antes da desculpa, existe um coração que já decidiu abandonar tudo. Um coração que alimenta desejo proibido, que guarda ira, mágoa, egoísmo, como a gente vinha falando. A desculpa vem depois. O pecado começa antes. Jesus aponta que o verdadeiro problema não está apenas na ação consumada, mas no coração que está longe do outro e longe de Deus. Exemplo prático, gente. Exemplo prático. É como alguém que diz assim: eu não traí, mas vive distante da esposa, trata ela com grosseria, humilha, despreza, se fecha emocionalmente, manipula. Mas eu não traí. Traiu, mano. Traiu. Você só não viu ainda. Você só está querendo um camuflagem, mas você já traiu há muito tempo. Aos olhos da lei, ainda é um marido, mas aos olhos de Deus, já houve abandono há muito tempo. O coração já foi embora. E a desculpa só veio depois para anunciar essa partida.
Segunda coisa, a graça ela nos leva para lutar com relação àquilo que é precioso, a reconciliação. O que eu estou falando aqui não é banalizar o casamento, não é isso. E é justamente isso que Jesus está fazendo. Se tem duas coisas que Jesus está fazendo aqui, é equilibrar a balança. Ele está equilibrando a balança aqui. Porque se de um lado ele está falando, ó, é necessário reconciliar. A solução para tudo isso aqui é reconciliação. Assim como Ele nos reconcilia com Ele mesmo. Ele mostra que o caminho para salvar as relações é o perdão. É a busca por esse caminho de restauração. Então isso é precioso para Deus. Se você for lá para Mateus mesmo, no capítulo 19, acho que versículo 4, entre o 4 e 10 por aí, Jesus vai falar isso. Quando ele é questionado, Jesus vai falar o quê? Como é que era no princípio? Como foi que foi criado? O homem e a mulher vão se unir e vão se tornar um só, não são mais dois. Que Deus uniu, o homem não o separe. Certo? Então Jesus, tem uma coisa que Jesus está prezando aqui, é pelo casamento. Talvez Jesus falasse isso hoje, e falasse esses complementos. Talvez se algumas pessoas lessem Paulo hoje, e ver também que Paulo vai tratar de algumas outras questões que Jesus não tratou, você vai falar assim, eita, tá deixando a cultura entrar na igreja. Mas não é. Jesus está tratando sobre uma coisa do seu momento ali, de judeus, de casamentos que estavam dentro da família da aliança. Paulo vai tratar mais na frente de uma outra situação que eu abordo já. Jesus não está apenas endurecendo o tom, ele está revelando o valor profundo que Deus uniu. Casamento não é descartável. Você precisa guardar essa verdade. No nosso tempo está cada vez mais difícil isso. Casamento não pode ser descartável. Não é porque você não se planejou antes. Não é porque você casou de qualquer forma. Não é porque você deixou o fogo da paixão, se é que vocês entendem, decidir por vocês, que depois que casou, que passou esse tempo, que os problemas foram jogando, o casamento jogou uma lupa em cima dos problemas, que você vai falar assim, a gente não é aquilo que a gente esperava um do outro. É melhor a gente se separar. Não é sobre isso que Jesus está falando. A respeito dessas coisas, Jesus te exorta, Jesus te repreende. O casamento não é descartável. A graça nos chama a tomar atitudes firmes para proteger, restaurar e buscar reconciliação. Isso exige esforço, confronto, arrependimento, perdão e humildade. É isso que nós aqui na Local estamos tentando, pretendemos e continuaremos tentando fazer. Lutar com todas as nossas forças pela reconciliação de qualquer relação, inclusive do casamento, inclusive das relações que às vezes não tem para onde ir. Nossa palavra vai ser sempre de perdão, que é isso que Cristo fez conosco, perdão. E no último ponto, primeiro um exemplo prático para a gente traduzir melhor aqui. É como alguém que diz sempre, né? Eu fiz tudo certo, com zelo e carinho, e usa isso como desculpa para se colocar acima do outro e nunca ceder. A graça não se apega a um histórico de acerto com justificativas para manter distanciamento. Ela nos convida a servir, pedir perdão, tentar mais uma vez, não porque o outro merece, mas porque Deus assim nos tratou. Não importa o que aconteça, pode ter traído de qualquer forma. Se você pode, perdoe. É esse o convite de Deus. Essa a vontade de Deus. Perdoe. E o último ponto, né, que eu prometi, o negócio apagou aqui, mas dá certo. Em último ponto, Jesus nos leva a confiar que quando o ideal não acontece, a paz pode sim prevalecer. Primeiro, ele aponta onde é que está o problema. Está no nosso coração, está em nós. Todo mundo precisa olhar para si mesmo nesse momento. Segundo, ele nos leva a preservar essa instituição, que é algo que remete à sua obra com a sua igreja, com a sua família. Mas em terceiro, a gente tem aquilo que é o ideal. Beleza,
não separe o homem. Sabe qual é o problema? O homem separa. E aí, diante disso, o que é que a gente faz? Jesus não trata isso. Eu falei que eu ia ficar nesse texto. Mas se você for ler acerca do casamento, acerca do divórcio, em Paulo, lá em Corinto, você vai ver que Paulo trata de novas questões. E Paulo fala, Jesus tratou sobre algumas coisas, mas eu preciso de tratar sobre algumas outras coisas. Por quê? Porque Paulo está lidando agora com uma nova situação. Se antes Jesus estava lidando com as pessoas de dentro do pacto ali, agora Paulo está falando com pessoas que estão convertendo e que o marido não converteu, que a esposa não converteu. Então, o que é que Paulo fala? Mesmo diante disso, se o teu marido não veio a Cristo, estou parafraseando, certo? Se teu marido não veio a Cristo, mas tu consegue continuar, continue. Mesmo numa situação dessa, que é um exemplo bom, Paulo também luta pelo casamento, luta para que isso seja uma instituição preservada e não descartada. Mas há momentos que isso não acontece, há momentos que não é possível. Jesus reafirma o ideal de Deus. O Deus que uniu, o homem não separa, mas nem sempre o homem coopera com o que Deus planejou. Paulo mais tarde mostra que em alguns casos, como o abandono ou o abuso, há caminhos onde o rompimento é inevitável. A graça também atua aí. Ela nos empurra de volta para as relações, para relações que destroem, mas nos conduzem para perto de Deus, para a paz, para a cura e restauração. Traduzindo aqui, gente. Há um momento em que não vai ser possível. E desculpa, eu não vou chegar. Quando Paulo vai se referir a esses novos casos, ele não vai falar sobre esse caso específico, do marido que não é cristão. Ele vai falar em tal caso, não. Se você for olhar lá o texto, ele vai falar em tais casos. Então o que Paulo está falando? Há casos que são diferentes, que precisam ser tratados individualmente. Quem é que vai decidir a respeito disso? Essa decisão vai ter que ser tomada junto com a comunidade, com pastoreio, com cuidado, com proximidade, com sensibilidade. Então, lembra daquele momento em que você tem uma irmã que chega, ou um irmão que chega e está complicado, assim, assado. O cara está lá em casa, mas só me atrapalha. O cara está lá em casa, mas só me abusa psicologicamente. Ele não chegou a me bater às vezes ainda, mas já fez o que tinha que fazer antes. E aí você, beleza, vamos conversar, né? Essas broncas tem que chegar para nós, né? Vamos conversar, né? E aí você vai se aproximando, e aí o que é que você começa a enxergar? Aquele cara não é crente. Não é crente. Ele está na igreja. Ele tem a carta. Mas ele não é crente. Em tais casos, às vezes abandonar é guardar. Às vezes deixar é continuar. Porque antes do nosso patrimônio vem a nossa relação com Deus. E há casos em que o nosso cônjuge destrói a nossa relação com Deus. Há casos em que as nossas amizades destroem as nossas relações com Deus. É isso a realidade que nós vivemos. Isso significa que a pessoa brigou, teve uma raivazinha, discordaram, não sei o quê. Não, separa, não deu mais. Não, mano. O mais brando que a gente vai conversar vai ser falar assim: converse mais um pouquinho com a sua esposa, com o seu esposo. Nem vem aqui agora, não. Porque esse tipo de coisa a gente não vai tolerar. Mas a gente precisa fazer como Jesus e Paulo fizeram: calibrar essa balança. Para que, se de um lado a gente esteja salvando casamentos, ou salvando as cartas, salvando as aparências, o superficial, no íntimo, a gente esteja atropelando e assassinando, e ainda culpando as vítimas pelo que está acontecendo. Nós precisamos estar ligados com relação a isso. É como, esse exemplo, é como alguém que sofreu abandono, traição ou violência, carrega a culpa por não ter conseguido manter o casamento. Essa é a sensação dessas pessoas.
Ninguém, meu irmão, essa ideia de internet, não esqueci o nome do cara, a Virgínia e o nome do cara lá, de separar. Somos bons amigos, estamos separando e tudo bem, a gente se respeita. Não existe, meu irmão. Não existe isso. Não existe. Não existe. Ninguém está na casa deles. Ninguém. Se ama tanto. Se ama tanto que se afasta. Se ama tanto que se respeita demais. É muito respeito. Então, o segredo de manter um casamento é não se respeitar, né? Então, ao contrário, né? Então, a pessoa, há um culpado. Não há duas pessoas certas, que nem o que a gente se vê pregando. Não há duas pessoas certas que se decidem se separar. Não há. Tem um culpado. Você pode não saber quem é. Pode não ser externado isso. Mas tem um culpado. E tem uma vítima. E essa vítima precisa de ajuda. E essa vítima precisa do evangelho. Essa vítima precisa de uma palavra de Deus até ela falando assim, ó. Eu sei que isso é barro. Eu sei que isso daqui não é algo que a gente festeja. Não é. Talvez seja algo que a gente se alivia. Já pensa uma pessoa que é maltratada em casa e ela consegue se separar do marido? É um alívio. Mas não se pode festejar isso. Mesmo assim, ainda não é um festejo, é uma relação que foi rompida. Aquela pessoa está sofrendo mesmo assim. Então, essa pessoa pode carregar a culpa e ela precisa escutar isso das nossas bocas. A graça de Deus nos diz isso. Você não está sozinho. A sua dignidade não acabou porque o casamento acabou. Deus não desistiu de você porque o casamento acabou. Nem todo vínculo precisa ser restaurado para que a sua vida seja. Deus continua sendo um Deus de recomeço. Amém? Então, seja na relação conjugal. Talvez você não esteja passando por isso. Talvez você não seja casado. Mas talvez você conheça alguém assim, você pode ajudar. Você pode e deve ajudar, testemunhar a respeito de Deus. Aplicações rápidas, certo, gente? Sei que a gente tentou aplicar o máximo possível aqui. A gente contextualizou o máximo possível. Mas qual que é a nossa missão diante de tudo isso? Como é que a gente coopera com tudo isso? Primeiro, pare de procurar brechas e comece a sondar o seu coração. Pare de estar procurando. Tá vendo? Eu quero me separar. É por causa disso que as coisas não dão certo. Para com isso. Sonda o teu coração. Dê vergonha na cara e pronto. Na maioria dos casos eu não sei, né? Não é estatístico isso. Mas em grande parte das vezes as coisas vão se resolver quando você para fazer isso. Não esconda abandono atrás de papel assinado. Traga as claras. Fale, converse com isso. Busque ajuda. Busque pastoreio. Busque cuidado. Continuar casado no papel não significa estar vivendo uma aliança. Às vezes há maridos e esposas que já romperam o coração, mas continuam dizendo estamos bem. A igreja precisa ajudar esses vínculos a serem curados, não apenas mantidos. Outra aplicação, cuidado com o zelo que vira desculpa para a dureza. Eu faço tudo certinho na igreja, na família, no ministério, e usa isso como escudo para nunca pedir perdão, nunca ceder e nunca amar com compaixão. Aquela pessoa que sempre está certa, nunca comete um erro, né? Outra aplicação, relacionamentos quebrados exigem confronto, não fuga. Não é deixando para amanhã, não é fingindo que não está vendo, é confrontando que a gente resolve. É no confronto que a gente encontra esse caminho de graça. Não é só dizer está difícil, é buscar reconciliação e promover. E a igreja precisa promover isso, certo, gente? Esse evento, esse ambiente. Seja igreja para quem está ferido por um casamento rompido. Não seja aquela pessoa que trata a pessoa como uma pobre coitada. Não, trate ela como seu irmão, que você ama, como sua irmã, que você ama, acolhe e faz com que ela se sinta amada por Cristo, certo? Não transforme o casamento em um lugar de violência com desculpa de fidelidade. E último, poderia ser mais coisas, né? Ore com sinceridade por casamentos em crise, mas esteja disposto a ajudar. Aqui resumo, né? Os outros, ore. Não é só vou orar por vocês, ore, mas esteja disposto de verdade a ajudar. Esteja disposto a esquentar o neurônio, a perder uma noite. Vocês acham que os pastores são doidos por causa de quê?
Vocês pensam que a gente não absolve não, essas coisas, não? A gente luta para não absolver, mas a gente sente, mano. Pensa alguém que chega no nosso gabinete, não é que a gente tem gabinete, nosso gabinete é a rua. Pensa você ter que resgatar uma irmã que está sofrendo ameaça de apanhar, de morte. Pensa você receber uma ligação meia-noite, dizendo que não dá mais, que alguém saiu de casa. Você pensa que isso não mexe com a gente, não mexe com a nossa família? É claro que mexe. E o convite da palavra de Deus também é para você. Perca a noite de sono. Perca os neurônios aí. Perca. Essa é a sua responsabilidade também. Vai ficar de pé e orar por esses casamentos em Cristo, que aqui tem, viu? E o que tem também na família. Na minha tem um monte. Vem, vamos orar. Vem aqui, ora aqui. Já continua.